Paz do Senhor Jesus, como você está? Como está você, a sua família? Como que está os seus parentes? Como está o seu trabalho? Como que está a sua causa, a sua vida? Está tudo bem? Nem sempre está 100%, né? As nossas vidas. Mas o importante é sabermos em quem nós estamos. O importante é saber quem está conosco dia após dia. O nosso Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Acredite, Deus está no controle de tudo. Até nos dias difíceis, Deus está no controle. Eu quero meditar num texto hoje com vocês que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14 e o verso de número 13 a seguir. Mas antes de ministrar, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Eu gostaria que você enviasse para os seus amigos. Eu gostaria que você trouxesse eles para assistir também. E deixasse já no comentário, ou nos comentários abaixo, os pedidos de oração, para que no final eu possa orar. E Deus vai operar grandemente em nosso favor. Você crê nisso? Então faça isso que eu estou falando. E acredite, Deus tem resposta para mim e para você aqui neste vídeo. Olha só. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 13 a seguir. Diz assim, ó. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse-lhes: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse à erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Preste atenção. Quando eu vejo esta passagem da primeira multiplicação dos pães e peixes, eu vejo um cenário deserto que talvez você esteja vivendo. Primeiro ponto que eu observo, que me chama a atenção é isso: deserto. Deserto, meus irmãos, não é lugar de morada. Deserto não é lugar de sofrimento. A expressão deserto, desértica, é estar desprovido de tudo. Pode parecer, na ótica humana, que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que Deus está em silêncio, mas até o silêncio de Deus é uma fala dele. Até no silêncio de Deus, Deus está falando para conosco. Porém, Jesus ele sai para o deserto porque era de costume. Quando ele realizava um milagre, quando ele participava de alguma situação na sociedade, na vida de alguém, quando ele curava alguém, quando ele estava em algum eventual, ele se retirava em seguida. Porque neste momento era o momento que ele iria estar somente com o Pai, em oração, em consagração. Ele iria estar descansando também o seu corpo físico, a sua mente. E ele nos dá um ensinamento que o deserto é um lugar passageiro. Jesus não permanecia no deserto. Ele ia
e voltava. Às vezes no monte, ele ia, subia o monte e descia, porque a vida tem que continuar. Mas o que me chama a atenção é que a multidão saíram da cidade e foi até o deserto atrás de Jesus. Irmão, eu já vi pregador em congresso, eu já vi pregador em retiro, eu já vi pregador em festividade, eu já vi pregador em campanha, eu já vi pregador em todos os lugares chamar a atenção de pessoas e as pessoas receberem convites para ir ou assisti-lo, para ver o que Deus quer falar. Mas no deserto, só Jesus consegue levar a multidão, irmão. Observe isso que eu tive como atenção. Jesus fez com que a multidão tivesse prazer de ir para o deserto. Se você chamar alguém para ir no shopping hoje, a pessoa vai na hora. Se você chamar alguém para ir na praça, para dar uma volta, um passeio, fazer uma viagem para a praia, na hora. Mas para o deserto é só com Jesus. E o engraçado é que é no deserto, que é um lugar passageiro, que Jesus envia as maiores provisões na vida humana. Então, se você está assistindo esse vídeo e está passando pelo deserto, saiba que deserto é lugar de provisão. Deus vai te dar resposta aqui nessa hora. Deus vai te dar direcionamento nesta hora. Deus vai trazer neste momento algo que você não imaginava. E o que é que vai trazer, pastor Renato? Observe. Ele vai começar essa celebração então de trás para frente. Como assim? Geralmente a gente prega, a gente ora e no final Jesus cura e a gente vai embora, não é verdade? Aqui não, o povo chega e diz a Bíblia que ele foi possuído de íntima compaixão para com os seus enfermos. Quando a tradução diz seus enfermos, o que eu entendo? Ele está dizendo, você é meu, a sua causa é minha, sozinho você não consegue. Eu te ajudo, eu te curo, eu te levanto, eu te restauro. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Ele está dizendo seus enfermos, o texto. Ou seja, ainda que você se sinta sozinho, você é meu. Ainda que você se sinta abandonado, você é meu. Por quê? Porque Ele é a nossa cura. Ele é o nosso médico dos médicos, é dele que vem toda a provisão. Aconteceu que Jesus curou todo mundo. Só que os discípulos, nós, preocupados, chegou nele, né? E falou, a hora tarda, mestre, tá ficando tarde. Esse povo tem fome, no deserto não tem comida, né? Deserto não tem mercearia, não tem mercado, não tem um barzinho, não tem nada. Não é assim? Desprovido de tudo. Mas o que é comida para quem curou um tanto de enfermo ali sem ter um hospital? O que é o alimento? O que é a água? O que é o pão? Perto do Filho de Deus, em uma geografia que não tinha nada, nem luz. Por isso que eles falaram, deixa o povo embora, porque vai escurecer. E que jeito que fica, né? A situação deles. Parece até que esqueceram que lá no tempo de Moisés, Deus colocava uma coluna de fogo no deserto para aquecer eles, para cuidar deles e cuidar muito bem no deserto. E de dia colocava uma nuvem, né? Uma espécie de ar-condicionado da época, para refrigerar eles. Quando tinha sede, mandava tocar na rocha, saía água, virava um bebedouro. E todos os dias pela manhã existia o maná, conhecido pão da padaria celestial, para todo mundo comer. Percebeu que às vezes nós esquecemos das coisas que Deus faz? Nós esquecemos que independente se nós estamos vivendo mais um deserto hoje, Ele já nos tirou de tantas outras vezes. Jesus pega e fala para eles assim, se vocês, em outra linguagem, né? Eu vou tentar me expressar aqui. Se vocês acham que eles precisam de comer, então dá a eles de comer. Tipo assim, por que está perguntando para mim se vocês sabem o que tem que fazer? Jesus nessa hora, ele está sendo mestre, ele está sendo Senhor. Ele está falando, na sua posição de discípulo, faça o que eu mando.
Vou repetir. Na sua posição de discípulo, faça o que eu mando. Só que se porventura você acha que a tua opinião é melhor, então dá a eles de comer. Cadê a comida? Eles respondem, não temos nada, senão 5 pães e 2 peixinhos. E ainda não era deles. Todo mundo sabe que em outro texto, nessa mesma passagem, eles vão atrás, André vai atrás, todos os discípulos, e André encontra um menino que tinha isso. Glória a Deus pela mãe desse menino que fez essa marmitinha para eles. Mas o restante não tinha nada. E Jesus vai dar um ensinamento de que nós precisamos ter, no mínimo, a base de alguma coisa, para que ele venha operar o milagre. Lembra lá no Antigo Testamento, da viúva que só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e coisas assim que aconteceu, que os profetas profetizaram e multiplicou. Lembra do azeite, que teve que buscar nos vizinhos os vasos para encher de azeite? Deus sempre opera com a minoria. Eu vou repetir. Deus sempre opera com a minoria. Deus não está preocupado com multidão, Deus está preocupado com quem é discípulo, com quem é obediente, com quem está literalmente disposto a fazer o que ele manda. E nós temos que obedecer. Os discípulos assim fez, achou lá, encontrou o menino, trouxe. E aquilo que parece pouco em nossas mãos, para a mão de Deus é muito. Porque aí eles se separam ali, Jesus parte o que tinha na mão dos 12. E dentro daquele cesto se multiplicaram, porque olharam para os céus e deram graças. Sabe qual que é um dos poderes que Deus opera em nossas vidas e às vezes nós não entendemos? É que nós buscamos tudo aquilo que está na horizontal e esquecemos que o segredo é a vertical. O salmista diz, de onde virá o nosso socorro? E na mesma hora ele responde, o nosso socorro vem do Senhor. Ou seja, olhou para cima, que fez os céus e a terra. A provisão sempre virá do alto, meus irmãos. E aqui Jesus faz a multiplicação, ele manifesta este poder, este milagre, porque ele apresentou ao Pai, no nome do Filho que ali estava, e os discípulos distribuiu. E alimentou nessa quantidade de pessoas, 5.000 homens, além das mulheres e as crianças. Tinha até um pouquinho de gente ali, né? Tá preocupado com o quê? O que é que te aflige? Eu estou aqui para ministrar essa mesma palavra e profetizar que com o pouco que você tem aí na sua casa, Jesus vai multiplicar. Eu estou todo arrepiado aqui, eu vou repetir. Jesus vai multiplicar com aquilo que você tem nas suas mãos. Você pode não ter muito, você pode ter somente um pouco aí, mas esse pouco para ele é o suficiente para ele operar milagres e fazer transbordar na sua vida. Se você tem uma portinha, Deus vai fazer você ter uma porta grande, porque é das coisas pequenas que se torna grande. Davi era um menino que estava no pasto, se tornou o rei de Israel. Tudo aquilo que Deus vê como pequeno, com humildade, ele transforma e potencializa a sua chamada, a sua vida, o seu ministério, a sua família, a sua causa. Deus está no controle de tudo. E nesta hora eu vou orar por você, porque esta mesma provisão, esta mesma multiplicação, eu profetizo sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém? Deixou o pedido de oração embaixo? Então receba agora. Jesus disse para os discípulos, dai a eles de comer, e eles disseram, não temos, senão 5 pães e 2 peixinhos. Jesus responde, dissestes bem, ninguém pode dar aquilo que não tem. É por isso que Jesus vai providenciar, e agora sim eles vão poder entregar para todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Receba essa palavra para o seu coração e eu oro nesse momento para você. Pai bendito, Pai glorioso, nesta hora,
Eu abençoo a vida dos teus filhos que me assistem e que recebem essa palavra com o coração aberto, acreditando no milagre, acreditando no poder e na providência. Alcança nessa hora, Senhor Deus, a vida de cada um. Toma as bases, toma aquilo que é pouco na mão deles e faz, Senhor Deus, acontecer a multiplicação. Torna grande o que é pequeno. Alcança a vida de cada um de forma especial. Em nome de Jesus eu oro e te peço as bênçãos dos céus e da multiplicação sobre a vida de cada um. Eu ministro este milagre, eu ministro também a cura, ó Senhor, a provisão e a multiplicação no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, até a próxima, fique na paz do Senhor, não deixe de compartilhar, curtir, deixar o seu comentário. Seja abençoado pelo poder de Deus. Até a próxima, Pai do Senhor Jesus.